Olá, pessoal. Eu sou o professor William Gigo e nós estamos aqui no nosso canal Química com Gigo. Hoje com a nossa 23ª aula do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitos alunos têm muita dificuldade, que é a parte de reações de álcoois, que é um assunto muito importante, é um assunto muito comum em prova. Então precisamos falar aqui, na verdade, de 3 reações importantes envolvendo os álcoois, tá bom? Pessoal, não esquece aí no final, se você curtiu, coloca aí para nós o famoso joinha e não esqueça de se inscrever no nosso canal apertando o sininho para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui o assunto sobre reações de álcoois. Muito bem. Bom, para nós falarmos sobre álcoois, logicamente precisa se lembrar que nós temos um álcool quando nós temos um carbono saturado ligado no grupo OH, ligado na hidroxila, tá bom? Então, se esse carbono, onde estiver ligado o grupo OH, for um carbono saturado, nós temos aí um álcool, tá bom? Uma das reações mais tradicionais de prova relativo às reações do álcool são as reações com ácidos carboxílicos. Na inorgânica, nós temos uma reação bem tradicional. Ácido mais base produz sal mais água. Nós temos essa correspondente em química orgânica. Então, toda vez que nós temos um ácido mais um álcool, nós também teremos a formação de água. Nós vamos fazer uma eliminação aqui nas hidroxilas do ácido carboxílico, que é aquele que apresenta C+OOH, com a hidroxila do álcool. Então, eu coloquei para você 2 substâncias muito famosas. Nós temos aqui o ácido etanóico, conhecido como ácido acético, e nós temos aqui o famoso álcool etílico, né? Tá aí o etanol. Então, quando essas 2 substâncias reagem, nós teremos uma eliminação aqui também de água. Então, quer dizer que esse grupo se liga com a cadeia carbônica do álcool. Olha lá, ó. Então, aqui nós temos uma contribuição que vem do ácido carboxílico e uma contribuição que vem do álcool. C+O e depois vem carbono, o que é isso? É um éster. Então, nós temos aqui o etanoato de etila, também conhecido como acetato de etila. Temos um éster mais água. Esta reação é uma reação reversível. Tá bom? Então, nós podemos ter ácido mais álcool, produz éster mais água, e podemos ter éster mais água produzindo ácido mais álcool. Então, a reação de ida, como nós temos a formação de um éster, nós temos uma reação chamada de esterificação. Muito tradicional em prova. Tá bom? A reação de volta é uma reação do éster com água. Então, nós temos uma reação de hidrólise. Tudo bem? Esse tipo de questão envolvendo um processo reversível, gente, ele pode aparecer em exercícios relacionados também com a parte de equilíbrios químicos. Então tem que ficar atento, tá bom? Porque nós podemos ter essa reação dentro de exercícios onde, por exemplo, ele pede a constante de equilíbrio, pede para você determinar o valor dela, pede para você ver uma questão de deslocamento de equilíbrio. Então, eu também posso ter aí uma reação orgânica envolvendo especificamente esse processo. Tá legal? Então, ácido mais base produz sal mais água na inorgânica. Na orgânica, ácido mais álcool produz éster mais água. Éster mais água produz ácido mais álcool. Então, nós podemos também fazer a volta. A volta
tem uma aplicação importante. Nós temos aquelas reações onde nós fazemos a hidrólise do éster no meio básico. Mas não vamos fazer direto, não. Vamos ver o que acontece por etapa. Nós sabemos que éster mais água produz ácido mais álcool, não é? Então, vamos pegar aqui um éster muito famoso. Vamos pegar um triéster, um triglicerídeo. Olha lá, ó. Estas cadeias R aqui, ó, são cadeias longas. São cadeias que têm mais do que 11 carbonos. Você vai ter aí, então, a presença de óleos e gorduras. Tá bom? Então, essas cadeias aqui, na verdade, a diferenciação é que quando a maioria desses R são insaturados, ele é um óleo. E quando a maioria desses R's forem saturados, gordura. Tá bom? Quando nós pegamos esse triglicerídeo e fazemos uma hidrólise, nós também vamos quebrar na posição do ácido, olha lá. Nós teremos a liberação e vamos voltar à origem. Então, nós vamos voltar no álcool. Opa! Quem é esse? Esse é um triálcool. Esse é o glicerol, também conhecido como glicerina. Uma grande quantidade de grupos OH. Uma forte interação com água através das famosas ligações de hidrogênio. Beleza? O que mais? E nós teremos liberação de 3 de R, C dupla O, que volta com a hidroxila. Lá. Voltamos aos ácidos. Ácidos de cadeias longas. Nós temos um nome para isso, vulgar. Nós chamamos isso de ácidos graxos. Então, quando fazemos a hidrólise do óleo da gordura, voltamos no glicerol e em ácidos graxos. Mas nós vamos fazer essa reação no meio básico. Então, o que vai acontecer com esse ácido? Ele vai reagir com o hidróxido de sódio. Opa! Igualzinho à inorgânica. Ácido mais base produz sal. Olha lá, ó. Um sal de ácido graxo mais água. Então, ao invés da gente fazer tudo direto, eu mostrei para você etapa por etapa. Então, se nós pegarmos, não precisa ser necessariamente um triéster, tá? Eu fiz com triéster porque é o mais famoso. Por quê, William? O nosso objetivo aqui era recordar com você que esse sal aqui, ó, é o famoso sabão. Um sal de ácido carboxílico de cadeia longa. Uma parte apolar e uma parte polar. Olha lá, ó, o sabão pode atuar com os dois processos de limpeza. Tá bom? Mas sempre terá assim, William, que eu mostrar essas 3 etapas? Não. Então vamos fazer o seguinte, vamos somar essas 2 etapas. Quando a gente soma, o que for igual nos reagentes e nos produtos, a gente corta. Então podemos cortar as águas, podemos cortar os ácidos carboxílicos. O que sobrou? Éster mais uma base, não precisa necessariamente ser NaOH. Nós poderíamos ter aqui também com KOH, o hidróxido de potássio, também muito famoso. Vai produzir para nós um álcool mais um sal de ácido carboxílico. Essa é a famosa reação de saponificação, fabricação de sabão. Beleza? Quando você usa o sódio, esse sabão fica duro. Quando você usa potássio, esse sabão fica mole. Sabonete líquido. Beleza? Então aqui, ó, nós temos a reação de formação do sal. Então veja que, na verdade, eu peguei o processo de esterificação e como ele produziu éster mais água, eu usei o processo inverso para que no meio básico eu pudesse produzir um outro tipo de substância. Tá? Legal? Então você consegue ver especificamente o que aconteceu com cada uma delas
durante o processo de saponificação, ao invés da gente fazer tudo decorado. Legal? Uma outra reação também importante que eu posso fazer com esse éster é a chamada transesterificação. Então, nesse caso, eu vou pegar o meu éster, meu triéster, não precisa ser com 3, hein, gente? Poderíamos fazer com um só. E vamos reagir com um álcool. William, por que você pegou o etanol? Porque eu estou pensando em produtos renováveis, né? Aqui você tem restos de óleos e gorduras. Aqui você tem o etanol que vem da cana-de-açúcar. Da onde veio esses óleos? De cereais. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol. Um óleo usado que eu vou fazer uma transesterificação. O que eu vou fazer? Eu vou trocar a cadeia carbônica, mas eu vou liberar esses ácidos. Então, aqui, ó. Então, na verdade, ele volta a produzir o glicerol. Esse glicerol vai ser fornecido às indústrias de cosméticos, fabricação, por exemplo, de hidratantes, uma grande interação com água, através das ligações de hidrogênio, e vai liberar para nós 3 ésteres novamente. O que são esses 3 ésteres que não precisam ser iguais? Porque essas cadeias aqui poderiam ser todas diferentes. Uma com 11, uma com 13, uma com 15 carbonos, tá? Então, se essas cadeias aqui são diferentes, você vai produzir vários ésteres livres. Ao invés de estarem interagindo, ao invés de estarem presos numa cadeia com 3 ésteres, eu tenho o éster agora sozinho, livre para queimar. Então, portanto, nós temos aí o famoso biodiesel. Olha lá, ó. Eu consigo utilizar essas cadeias para, junto com o diesel, que é um derivado de petróleo, que é um hidrocarboneto, nós sermos utilizados como combustíveis de motores grandes, motores de caminhão, motores de trator, motores de ônibus, tá? E hoje no Brasil a gente já tem uma mistura desse biodiesel com o diesel, para ver o comportamento desses motores, principalmente no momento da explosão do combustível. Tá legal? Então você tem aí 3 reações importantes. A reação de esterificação, a reação do éster fazendo uma hidrólise em meio alcalino, e você tem aí o éster reagindo com álcool, produzindo para nós o famoso biodiesel, tá? Pessoal, não precisa necessariamente ser o etanol. Eu estou pensando no etanol porque eu estou pensando em produtos renováveis, né? Estou produzindo um combustível a partir de produtos que eu posso tirar diretamente na natureza. Então, aqui eu tenho o óleo que as pessoas usaram, aqui eu tenho o etanol que vem da cana-de-açúcar. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar na nossa aula de hoje sobre as reações importantes aí sobre os álcoois. Legal? Pessoal, se você tem um parente, um amigo que tem dificuldades em química, indica o canal, tá? Não esquece de colocar aí para nós, por favor, o famoso joinha. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você seja notificado toda vez que a gente publicar uma aula nova, tá? Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço do professor William.